No Oriente Médio, as chamas reacenderam, embora o fogo nunca tenha se apagado de verdade. Só que desta vez, a atenção do mundo inteiro não está voltada para os acontecimentos na Síria ou na faixa de Gaza, mas sim para os protestos populares de uma escala inédita na República Islâmica do Irã. A situação lá era tão séria que, em determinado momento, chegou-se até a falar sobre a possível fuga do ditador local para Moscou. E aqui está Lei Khamenei sob a asa protetora do czar ortodoxo. Lá, ele faria companhia para Assad, Yanukovych e outros pilotos abatidos. No vídeo de hoje, vamos analisar detalhadamente as causas e características desses protestos, examinar a situação política interna atual no Irã e também abordar as particularidades do sentimento popular geral. E também vamos tentar prever se, no final das contas, Trump dará um golpe devastador no Irã. Meu nome é Simeon, canal Megashot TV. Apenas fatos verificados e uma análise equilibrada dos acontecimentos. Vamos começar. O povo sai às ruas antes de tudo. Quero enfatizar que em nosso canal, periodicamente, abordamos o problema extremamente complexo do Oriente Médio e as perspectivas para sua solução. No último vídeo, foram abordadas justamente as grandes mudanças geopolíticas que, de forma sutil e nem sempre perceptível para um observador externo, ainda assim mudam a face da região. Recomendo assistir para uma melhor compreensão da situação atual, mas a surpresa veio de outro lado, de onde aparentemente ninguém esperava. De dentro do principal agitador e instigador, praticamente se observa de toda forma que nas últimas décadas o Irã agiu de forma discreta até recentemente por meio de suas forças proxy, Hamas, Hezbollah e os Houthis do Iêmen. E aqui começaram os protestos, como muitas vezes acontece, o povo vai às ruas de estômago vazio. Foi assim na França, na véspera da tomada da Bastilha, foi assim na Nevada Petrogrado em 1917, e assim será sob o Kremlin se Putin ficar sem dinheiro para manter ao menos a aparência de guerra e vida normal. No entanto, hoje estamos falando sobre o Irã, que, como vocês sabem, tem uma série de características específicas. Para começar, pelo menos algumas palavras sobre essa ditadura única à sua maneira. Ela é teocrática, ou seja, um regime em que o poder supremo está concentrado nas mãos dos líderes religiosos. A questão é que, após a Revolução de 1979, o poder no Irã foi tomado pelo alto clero muçulmano liderado pelo Ayatollah, uma espécie de equivalente islâmico do Papa Romano ou do Patriarca Ortodoxo. Foram implementadas inovações consideradas extremas até mesmo entre países muçulmanos. Amputação pública das mãos por roubo, apedrejamento por adultério, enforcamento por homossexualidade, uso obrigatório do hijab pelas mulheres, é praticamente a Idade Média, mas essas são as normas da Sharia. E desde então pouca coisa mudou, pelo menos não para melhor. O Irã aparenta ser externamente um Estado autoritário típico da Ásia e de países do terceiro mundo. Mas existe o presidente do Irã, nada menos que 5 vice-presidentes que o auxiliam, há um governo, ministros, há um parlamento chamado Majlis, cujos poderes reais, no entanto, não são muito maiores do que os da Duma estatal russa. No entanto, tudo isso não passa de uma fachada. Todo o poder real está concentrado nas mãos do líder supremo do Irã, ou Rahbar. Esse cargo é ocupado desde 1989 pelo Ayatollah Ali Khamenei. Esse é um velhinho extremamente desconfiado e conservador que em breve fará 87 anos vivendo mais no mundo do Alcorão e dos dogmas islâmicos do que nas realidades do mundo moderno. No entanto, o que não se pode negar a ele é o desejo de se agarrar ao poder com unhas, dentes e todos os outros órgãos com os quais seu Alá o presenteou. E assim será até o fim da vida. O estômago vazio é o motor da revolução e assim o povo se levantou contra esse regime medieval, Ayatollah. No entanto, como mencionei antes, tudo começou com problemas económicos, bastante banais e atuais. Os comerciantes do mercado central da cidade de Teherã saíram às ruas em 28 de dezembro de 2025 para protestar contra a queda brusca da moeda nacional, que em dezembro caiu quase pela metade. De 817,5 mil reais por dólar para 1,4 a 1,5 milhão de reais. Segundo a mídia local, os mais ativos nos protestos foram os vendedores de telefones celulares, eletrônicos e eletrodomésticos, que compram seus produtos em moeda estrangeira e vendem em moeda local. Eles justificaram: não podemos comprar de manhã e vender à noite, pois a cotação muda em horas.
Portanto, inicialmente, os manifestantes apresentaram exigências bastante modestas: devolver a cotação pelo menos aos níveis que estavam no início de dezembro. E também alinhar a cotação oficial nos bancos com a cotação real do mercado negro. Entende? Em um país fechado como o Irã, o mercado negro supera o mercado legal em volume. Muitos produtos, como o álcool, só podem ser encontrados por debaixo do balcão. Então, no começo, os protestos eram muito limitados, por isso as autoridades inicialmente subestimaram a gravidade da ameaça. Além disso, o presidente Massoud Pezeshkian até declarou que o povo realmente tem motivos para insatisfação e pediu às forças de segurança que agissem com moderação. No mesmo dia, o chefe do Banco Central do Irã renunciou. As autoridades também anunciaram intervenções cambiais para estabilizar a moeda. Na verdade, todas essas medidas tiveram resultados extremamente limitados. A cotação do real se fortaleceu menos de 10%, chegando a cerca de 1,3 milhão de reais por dólar. Naturalmente, os protestos continuaram e, ao mesmo tempo, se espalharam além da capital, alcançando grandes cidades como Isfahan, Shiraz e Mashhad. A lista de exigências dos manifestantes também foi ampliada. Nos primeiros dias do novo ano de 2026, houve uma radicalização acentuada dos protestos. Isso ocorreu porque o setor mais progressista da sociedade, disposto a arriscar, foi às ruas. Claro, os jovens e, em primeiro lugar, os estudantes da universidade mais prestigiada, a Universidade de Tecnologia Amir Kabir. Essa instituição é conhecida há anos como centro de ideias liberais e valores ocidentais proibidos, tanto entre estudantes quanto professores. Além disso, esse público tecnicamente avançado tem uma oportunidade disponível para poucos de contornar a censura existente na internet. Sobre isso, vale a pena falar com mais detalhes. Acho que vocês entendem tão bem quanto eu que qualquer ditadura, inclusive de cunho religioso, ao impor sua censura, começa pelo controle da internet. Por isso, no Irã foi criado seu próprio firewall, não tão poderoso quanto o da China, mas ainda assim mais sistemático e bem planejado do que o da Rússia. Claro que todos os serviços populares do Ocidente, como Facebook, Instagram, YouTube, Wikipédia e Google, estão completamente bloqueados. Além disso, nos últimos anos está sendo desenvolvida a chamada Rede Nacional de Informação. Ou seja, as autoridades querem realizar o antigo sonho de todo ditador moderno, criar sua própria internet soberana e, assim, cortar definitivamente os iranianos comuns do resto do mundo e uns dos outros. Mesmo em condições difíceis, os iranianos seguem buscando formas de contornar as restrições. Diversos servidores proxy, VPNs, navegador Tor, essa é apenas uma parte dos recursos utilizados. Como já mencionado, a juventude tecnicamente capacitada do Irã se destacou. Apesar da pobreza e do atraso do país, há muitos profissionais de engenharia altamente qualificados. Como o regime dos ayatollahs declara a necessidade de exportar a Revolução Islâmica e desenvolve armas nucleares secretamente, muitos recursos vão para a defesa, prejudicando outros setores. Como na época da URSS, é melhor ficar sem calças do que sem tanques, mas isso também tem outro lado. O regime precisa de muitos engenheiros para o crescente complexo militar industrial. Ser engenheiro no Irã, especialmente de TI, é muito prestigiado. E como se pode imaginar, quanto mais uma pessoa é educada e tecnicamente capacitada, mais inevitavelmente ela começa a pensar de forma crítica, a duvidar da veracidade da propaganda oficial. E ao mesmo tempo, ela ganha a oportunidade de pelo menos levantar um pouco a cortina de ferro e ver o que está acontecendo lá no decadente Ocidente. Como resultado, quase todo segundo iraniano está no Telegram, um número menor está no WhatsApp e alguns até conseguem acessar o sagrado dos sagrados, Instagram e YouTube. Além disso, apesar de o cidadão médio dessa República Islâmica viver na pobreza, o smartphone há muito deixou de ser um artigo de luxo e se tornou algo comum, especialmente nas cidades. Ainda mais se for um aparelho barato de fabricação chinesa. Nos últimos 5 a 7 anos, o número de iranianos que usam a internet ativamente aumentou pelo menos 2 vezes, e segundo diferentes estimativas, sua participação já chega a 75% a 80%. Em grandes metrópoles como Teherã, Mashhad e Isfahan, o 4G funciona com sucesso e, consequentemente, as redes móveis e os serviços de internet estão bem desenvolvidos. Mesmo pelos padrões ocidentais, compras online, pedir táxi por aplicativos e o internet banking tornaram-se algo comum. Até mesmo as notícias nas cidades costumam ser obtidas não pela mídia propagandista, mas sim por canais do Telegram. Por isso, quase todo cidadão tem um smartphone, até mesmo as mulheres, apesar das inúmeras proibições e restrições.
Como você pode ver, o Irã está se digitalizando lenta, mas seguramente, e é justamente essa digitalização que pode ser o prego no caixão de um regime tão odiado. E esta é uma república cumulativa, efeito. Existe uma velha piada dos tempos de Brezhnev. Qual é a diferença entre um membro do Komsomol dos anos 30 e um dos anos 70? Para o primeiro, tudo é possível. Para o segundo, tudo é indiferente. Você me entendeu assim, para quê? Eu fiz essa comparação para destacar a atitude indiferente dos jovens em relação ao poder, à sociedade e aos acontecimentos. Tanto a soviética quanto a iraniana. À medida que a juventude se torna mais educada em Rostov e o próprio regime dominante entra em decadência, ela fica cada vez mais indiferente à agenda oficial e cada vez mais oposicionista em seus sentimentos. Apesar do ambiente fechado, ainda assim é visível a olho nu que uma parte significativa da juventude urbana moderna busca de todas as formas um estilo de vida mais secular. Ignora ou segue apenas formalmente os dogmas religiosos oficiais, bebe um pouco, apesar das rigorosas proibições do profeta Maomé. Praticamente todos os especialistas afirmam que a violação das proibições oficiais, como o modo de se vestir e o comportamento, tornou-se uma prática social notável entre os moradores das cidades nascidos após o ano 2000, ou seja, entre os chamados millennials. Além disso, a demografia também não favorece o regime, pois devido à taxa de natalidade muito alta, cerca de 60% da população do Irã tem menos de 30 anos. Aqui não é a Europa envelhecida, onde o povo prioriza conforto, prosperidade e estabilidade. Por isso, recomendo que você se inscreva no Direction. Descubra tudo o que acontece no céu e no mar. Vamos começar a ajustar o vídeo para Sharpening. Desculpe mesmo. Os iranianos são pouco suscetíveis à propaganda oficial e às tradições religiosas, ao contrário das gerações mais velhas. Além disso, entre os jovens, tornou-se popular a conversão para outra religião, como o cristianismo, o zoroastrismo ou até mesmo o judaísmo. Apesar do risco, eles fazem mesmo assim. No entanto, aos representantes das minorias religiosas são permitidas algumas concessões. Por exemplo, aos membros das comunidades cristãs é permitido produzir vinho para rituais religiosos, como a comunhão, e consumi-lo dentro de suas casas. Por exemplo, a exigência do hijab vale também para mulheres não muçulmanas e estrangeiras. Em locais públicos, todos sem exceção devem seguir as normas islâmicas, então isso faz sentido. Nos últimos anos, cada vez mais iranianos estão se envolvendo ativamente na cultura global. Áudio e produções de vídeo, subculturas musicais como rap, rock, dança, expressão criativa, encontros com amigos, cafés, cultura. Apesar das restrições oficiais e das normas morais, muitas jovens nas cidades praticamente ignoram abertamente as exigências rigorosas quanto ao uso do hijab e à vestimenta em geral. Em resumo, no dia a dia, as restrições tradicionais são cada vez mais seguidas de forma seletiva ou apenas simbólica. Simplificando, muitos iranianos levam uma vida dupla, seguem as regras formais nas ruas, mas as ignoram completamente em casa. Um fator importante para o crescimento do sentimento de protesto são os já mencionados problemas económicos que cada vez mais assumem o caráter de uma crise sistémica e profunda ou, no mínimo, de estagnação económica. Não é segredo para ninguém que o Irã está sob sanções há muitas décadas devido à sua política extremamente agressiva, especialmente por causa do desejo de desenvolver suas próprias armas nucleares. Assim, conseguir tecnologias avançadas, principalmente militares, é muito difícil. Por isso, quase toda a receita em moeda estrangeira da exportação de petróleo, tendo a China como principal comprador, é usada pelas autoridades iranianas para preparação para a guerra. Consequentemente, ao povo comum só restam migalhas. No início dos anos 2000, os preços do petróleo eram altos, mas nos últimos anos há uma tendência lenta e estável de queda nos preços mundiais do petróleo e derivados. O que pesa no bolso dos ditadores não é só no Irã, mas também em Moscou, em Caracas até recentemente e agora em uma prisão de Nova Iorque. É justamente nos preços dos energéticos que reside o poder económico e, ao mesmo tempo, a ruína dos regimes governantes em países como o Irã, Venezuela e, claro, a Federação Russa. Portanto, a situação económica no Irã inevitavelmente empurra a população mais ativa para os protestos. Como dizem, mais cedo ou mais tarde, a geladeira vence a televisão. Ainda mais porque, ao final de 2025, o nível de inflação foi um dos mais altos do mundo. Na lista em que ficar para trás seria uma bênção, o Irã ocupa o honroso 5º lugar, e o primeiro lugar, como você deve ter adivinhado, ficou com a líder mundial em reservas de petróleo, a Venezuela. Lá é realmente o fundo do poço econômico. E no fim entrou em cena o fator político, ou melhor, político-militar.
No ano passado, o Irã enfrentou pela primeira vez em quase 30 anos uma guerra de verdade em seu próprio território, uma guerra de 12 dias com Israel. Sim, claro, não foi tão intensa quanto na Ucrânia, pois não havia componente terrestre nem uma linha de frente pela ausência de fronteira comum. Além disso, como fica claro pelo nome, as hostilidades foram muito rápidas, de 13 a 24 de junho, mas ainda assim cerca de 1000 iranianos morreram. E isso considerando que Israel ainda assim tentava atacar não civis, mas sim a infraestrutura militar e nuclear. Não são os mísseis russos que destroem prédios residenciais em Moscou e criam ruínas fumegantes. Esses sim são bárbaros. Claro que as autoridades do Irã tentaram tirar o máximo proveito da guerra, usando de forma eficaz os sentimentos patrióticos dos cidadãos comuns. Isso não surpreende, pois é diferente não gostar das autoridades em tempos de paz e quando mísseis e drones mortais caem sobre você. O surgimento do sentimento de união diante do inimigo em tais circunstâncias é simplesmente inevitável. Ainda mais porque Israel, apesar de todos os seus bombardeios, não alcançou seu objetivo estratégico de derrubar a ditadura teocrática. E Ayatollah Khamenei permaneceu no poder e até se permitiu declarar vitória sobre os sionistas e os Estados Unidos. No entanto, essa coesão nacional durou pouco, pois os acontecimentos militares, acompanhados pela destruição da infraestrutura, agravaram ainda mais a crise econômica já existente. A desvalorização do dinheiro, os baixos salários, especialmente no mercado negro, a escassez de bens de consumo e a ausência de perspectivas reais são impossíveis de compensar com slogans ultrapatrióticos. E o famoso lema, não há dinheiro, mas resistam, nunca terá um efeito duradouro. Nós sabemos disso muito bem. Mudanças, queremos mudanças. E mais uma vez quero lembrar um exemplo do meio esquecido passado soviético, quando, em 1988, foi lançado nas telonas o filme de Sergei Solovyov, Assa. Ele praticamente se tornou imediatamente uma espécie de bomba cultural e até mesmo um fenômeno de sua época. Mas o que mais ficou na memória do público foi a música final interpretada pelo inesquecível Viktor Tsoi. Nossos corações pedem mudanças, nossos olhos pedem mudanças. Quase todo segundo morador da SSR cantarolava isso para si mesmo naquela época. Essa música se tornou não apenas um sucesso, mas ao mesmo tempo um hino e um símbolo da perestroika de Gorbachev. E agora os iranianos foram às ruas praticamente com o mesmo lema: mudanças, queremos mudanças. As exigências econômicas logo viraram políticas. Os manifestantes pediam mudanças profundas, não superficiais. Abaixo o Ayatollah, morte ao ditador, morte a Khamenei, abaixo a República Islâmica. Era isso que os manifestantes gritavam nos primeiros dias de janeiro e os protestos cresciam como cogumelos depois da chuva. Na verdade, protestos no Irã são algo bastante comum. Eles tradicionalmente acontecem quase que em intervalos regulares de 3 a 4 anos. Em 2009, 2017, 2018, 2019 e em 2022. Os mais recentes se destacam por denunciar o abuso policial e defender os direitos humanos. O motivo foi a prisão pela chamada patrulha da moralidade da jovem de 22 anos Amini por usar o hijab de forma inadequada. Na prisão, ela foi espancada até a morte, o que provocou protestos em massa que foram reprimidos com dificuldade pelas autoridades. Mas todas essas ações anteriores de desobediência civil não se comparam em nada com as atuais. Desta vez, os protestos atingiram não só Teherã e as grandes cidades, mas todas as 31 províncias do Irã. Segundo estimativas preliminares, até 1,5 milhão de pessoas saíram às ruas da capital e em todo o país, até 5 milhões, isso com uma população total de 6,5 milhões. Percentualmente, isso supera o de 12 anos atrás, quando ucranianos partiram durante o Euromaidan. É preciso dizer que os manifestantes não estavam apenas lutando pela derrubada do regime atual, mas também ofereciam uma alternativa bastante razoável. Por mais estranho que pareça, eles exigiam a restauração da monarquia, embora normalmente os revolucionários defendam justamente a república, mas neste caso tudo estava completamente de cabeça para baixo. Os iranianos querem o retorno do Shah, filho do último Shah, que foi deposto em 1979 pelo Ayatollah Khamenei. Atualmente, ele vive nos Estados Unidos e lidera o Conselho Nacional do Irã. Ou seja, o governo no exílio sonha em voltar para a pátria e ocupar o trono do pai. Por isso, além dos gritos de fora Ayatollah, cada vez mais se ouvem os gritos "Viva o Shah! Viva Pahlavi! Esta é a última batalha! Pahlavi vai voltar!"
E também, nem Gaza, nem Líbano dão suas vidas apenas pelo Irã, o que significa a necessidade de rejeitar a política agressiva do regime teocrático. Ao mesmo tempo, o próprio Rezabi Pahlavi, embora esteja no exterior, não é apenas um observador externo, mas atua como um centro de coordenação. Quase diariamente, ele apoia os manifestantes nas redes sociais. A ditadura se mantém, mas resumindo, em poucos dias a situação no Irã ficou tão instável e imprevisível que parece que o fim do regime apodrecido já está próximo. Por isso, já em 4 de janeiro, o jornal britânico Times, citando informações da inteligência MI6, escreveu que Ayatollah Khamenei, junto com seus 20 aliados mais próximos, estava se preparando para fugir para Moscou. E até enviou para lá sacos de dinheiro em espécie para um dia ruim. E alguns dias depois, os rebeldes tomaram as cidades de Abdanan e Malik Shahi, localizadas na região curda do Irã. Os curdos têm ligação histórica com Israel, o que pode permitir intervenção externa, mas falaremos disso depois. No entanto, os fanáticos islamistas ainda não têm pressa em se render. Khamenei, como era de se esperar, recusou-se a fazer qualquer concessão e culpa os Estados Unidos e Israel por incitarem os protestos. O Estado-Maior do Irã já ameaçou várias vezes atacar Tel Aviv, levando à repressão brutal dos protestos, inédita até para os padrões iranianos. Usando metralhadoras de grosso calibre em blindados, veículos e helicópteros, o que nunca havia ocorrido antes. Como resultado, o número de vítimas é excepcionalmente alto. Em menos de um mês, morreram entre 20 e 40 mil civis iranianos. Testemunhas chamam a situação de genocídio, pois as forças de segurança atiram para matar qualquer um que vem, mesmo quem não tem relação com o caso. Execuções em massa estão sendo realizadas diretamente nas ruas, sem qualquer tipo de investigação ou julgamento. As autoridades admitem que o número de mortos é de apenas 3 mil, mas ninguém acredita nesses números. Mas o mais importante é impedir a coordenação das ações dos manifestantes nos canais do Telegram, além de fazer com que o mundo saiba o mínimo possível sobre as atrocidades que estão acontecendo. Em 8 de janeiro, em todo o Irã, cortaram totalmente a internet e a comunicação móvel, desligando tudo no país e tornando smartphones e outros dispositivos apenas caixas bonitas, porém inúteis. Um apagão total de informações é algo impensável para o século XXI, é pesado, e com certeza Putin tem muito o que aprender com isso. Trump vai atacar? Então, o que se sabe até agora é que a internet no Irã ainda não foi restabelecida, por isso as informações chegam com grandes atrasos, às vezes até com 3 ou 4 dias de diferença. A comunicação com o mundo exterior só é possível pelo Starlink. Os iranianos possuem milhares de terminais contrabandeados. Em resposta, os serviçais do regime usam potentes bloqueadores de rádio para suprimir o sinal dos satélites. Por isso, os proprietários precisam mudar constantemente de local. Quanto à restauração do funcionamento normal da internet, dizem que desta vez as autoridades decidiram cortar o país da rede mundial de forma definitiva e irreversível e implementar sua própria versão nacional da internet, totalmente controlada. Agora, sobre os protestos, as autoridades declararam que restabeleceram o controle por volta de 16 a 17 de janeiro. No entanto, era evidente, mesmo a olho nu, que isso era mentira. A situação atual é difícil de definir, mas o potencial de protesto persiste e ainda não há controle total. Uma prova disso pode ser, pelo menos, o fato de que isso aconteceu não sem a ajuda de hackers americanos ou israelenses. Em 19 de janeiro, Rezabi Levia conseguiu se dirigir ao povo do Irã pela televisão estatal via satélite, pedindo aos militares que parassem de atirar em seus compatriotas e apoiassem os manifestantes. O futuro dos protestos e da ditadura islâmica agora está nas mãos de atores externos. Israel e Estados Unidos têm claro interesse na queda do regime dos ayatollahs, mas a dúvida é se, especialmente os americanos, intervirão diretamente em apoio ao povo iraniano. Praticamente desde os primeiros dias dos protestos, Donald Trump declarou apoio aos manifestantes, afirmando que, se o Irã atirar e matar brutalmente manifestantes pacíficos, o que é uma prática comum deles, os Estados Unidos virão em seu auxílio. Estamos prontos para agir e em total prontidão de combate. Em 13 de janeiro, os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 25% contra os parceiros comerciais do Irã, tentando assim enfraquecer a ligação com o principal apoio econômico do regime dos ayatollahs, a China. No final de janeiro, unidades adicionais das forças americanas, lideradas pelo porta-aviões Abraham Lincoln, foram enviadas do leste e sudeste asiático para a região do Golfo Pérsico. A concentração de tropas americanas na maior base militar do Oriente Médio, Al Udeid, que fica no Catar, indica que algo sério está para acontecer.
Analistas dizem que os Estados Unidos estão tecnicamente prontos para lançar, em breve, um forte ataque de mísseis e drones contra o Irã, com ou sem Israel. Agora, a palavra final está com o comandante supremo das Forças Armadas dos Estados Unidos. Será que ele vai tomar essa decisão histórica? Donald Trump evita ao máximo envolver os Estados Unidos em grandes conflitos militares que causariam muitas baixas entre soldados americanos. Por isso, ele prefere agir de forma rápida e precisa, no estilo das operações especiais clássicas. O sequestro do presidente da Venezuela, Maduro, é um exemplo marcante disso. Por outro lado, sem uma intervenção militar direta, apenas com sanções, o regime dos ayatollahs certamente não será derrubado. E a continuação do governo de Khamenei e seus semelhantes, se não hoje, então em uma década, levará ao surgimento de um novo Estado nuclear no mapa mundial. É difícil até imaginar um cenário pior para Israel e para o mundo inteiro. De qualquer forma, vamos desejar boa sorte ao nosso querido povo do Irã. E esse povo certamente merece paz, estabilidade e democracia. Continuamos acompanhando os acontecimentos no Oriente Médio que com certeza não vão nos deixar entediados. Por hoje é só. Obrigado por assistir e aos patrocinadores pelo apoio ao canal neste momento difícil. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.